Bom dia, gente. Tudo bem? Eu quero compartilhar um texto e eu vou rapidinho aos versículos bíblicos, que eu fiquei assim pensando para não ser enjoativo, que eu separei aqui uns 7 versículos ou textos, versículos bem mais que isso. Espero que você tenha paciência para acompanhar comigo. Eu separo sempre vários versículos, acabo lendo 3 ou 4, mas eu vim com a expectativa de ler todos os que eu separei. Será que consigo? Não sei, né? Mas eu quero compartilhar com vocês, gente, uma mensagem, talvez uma mensagem que eu mais gosto de falar a respeito da graça de Deus e do nosso comportamento diante da revelação da graça. Não é apenas conceituar graça ou entender o que é a graça. Eu acho que para nós que estamos sempre aqui sendo ministrado nessa igreja, o conceito já está bem estabelecido aí dentro de você. Mas eu quero caminhar um pouquinho para a gente viver a graça na prática. Sabe, a mim mesmo, de vez em quando gente, espera aí, será que esse meu comportamento está alinhado com aquilo que eu acredito a respeito de graça de Deus? Aí eu paro, deixa eu me reposicionar aqui. Eu acredito que eu e você precisamos, acho que diariamente, nos posicionarmos diante daquilo que Deus disse que somos, gente. Por quê? Porque as situações, às vezes, trazem para a gente conflitos tão grandes que a gente acaba tendo a impressão que a gente tem que dar uma força para Deus ser Deus, enquanto Deus está nos desafiando desde lá da antiga aliança, claro que de forma pedagógica, a nós respondermos a Ele em fé. Ele propõe e eu respondo ao que Ele já fez. Para nós é tão difícil esse conceito, porque a ideia de receber algo gratuitamente não é fácil, né? Quando alguém vem dar um presente muito valioso para você, e aí você pergunta, peraí, não é o meu aniversário, não tem nada de especial, por que essa pessoa está me dando esse presente? Você é assim, gente? Desconfia? Peraí, daqui a pouco vai me pedir alguma coisa. Você já pensou assim? Bom, seja sincero, gente. Quem tem coragem de levantar... Não, tudo bem, você não precisa fazer isso. Mas é difícil para nós receber um presente tão valioso, uma proposta de Deus tão preciosa para nós e recebermos gratuitamente, porque o conceito que eu preciso fazer alguma coisa está atrelado à religião desde que ela existe. O desejo dos homens, da humanidade, de se ligar a Deus, por isso que nesse sentido o conceito religião, ele é próprio, né? Porque se eu pensar em religião como ligar ao homem a Deus, o problema é quando eu quero me ligar a Deus a partir de muitos conceitos que são muito mais humanos do que o próprio conceito de Jesus. Então, o que Jesus fez é nos dar todas as estratégias para que eu e você estivéssemos pertinho da vontade dele. Isso é a graça de Deus. Graça de Deus é o Cristo que se fez carne, habitou entre nós, e ele é a ponte para me alinhar ao propósito de Deus. Talvez o maior desafio meu e seu é descobrir por que é que nós existimos. Eu, vira e mexe, estou tratando esse assunto novamente, porque eu acho que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, irmãos. É descobrir o propósito de Deus na nossa vida. Você concorda comigo nisso? Vamos começar a ler alguns textos bíblicos. Está lá em Gálatas. Eu quero contar uma história que ela começa lá no Antigo Testamento, mas o próprio texto do Novo Testamento vai fazer alusão a esse acontecimento lá. Gálatas capítulo 4, versículo 21 até o 31. Vamos lá, gente? Vamos começar a nossa jornada de leitura bíblica aí. Eu não sei se eu estou animado em ler a Bíblia, porque eu dei recesso lá na nossa leitura matinal, então estou empolgado para ler aqui alguns versículos com vocês. Vamos acompanhar todos aqui, capítulo 4 de Gálatas, do 21 ao 31. Digam-me vocês, o que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abrão teve 2 filhos,
um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a uma promessa. Isso é usado aqui como ilusão, ou ilustração. Ilustração tem alguns textos que diz alegoria. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do Alto e é a nossa mãe, versículo 27, pois está escrito, regozijem-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho da nascida segundo o Espírito. O mesmo acontece. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Vamos parar aqui, gente. Pai, muito obrigado por essa leitura. Espírito Santo, nos conduz, Deus, a entender o nosso comportamento diante desta revelação, Senhor. Nós queremos buscar esse entendimento. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você vê que Paulo está tratando esse assunto lá no livro de Gálatas, falando às igrejas lá da Galácia, mas é um assunto do Antigo Testamento, né? Ele está trazendo à tona o Antigo Testamento. E ele está falando que esse texto é uma alegoria. Não quer dizer que o texto, o episódio do Antigo Testamento não tenha acontecido. O que Paulo está dizendo, que ele é simbólico, ele é tipológico, ou seja, ele é um tipo de algo que Deus quer revelar para nós. Ou seja, não é apenas algo antigo que não tem aplicação prática. Ele está dizendo, eu estou usando isso como uma alegoria para ensinar vocês a viverem de forma correta, a viverem de forma a entenderem a nova aliança proposta aqui. Bom, você já deve ter ouvido essa história, mas eu quero relembrar algumas coisas que são importantes aqui. Deus havia prometido um filho a Abrão. Ele nem havia ainda recebido de Deus a mudança de nome, porque os nomes na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, eles tinham um significado profundo embutido. Normalmente revelavam um propósito de Deus acerca daquela pessoa. Ou seja, os pais colocavam o nome nos filhos, olhando ou recebendo uma inspiração de Deus para revelar a conduta, a forma com que aquele filho viveria. Deus promete um filho a Abrão e a Sara, evidentemente. Bom, o texto bíblico, eu separei aqui alguns textos que falam disso, né? Que Deus disse que daria um filho que honraria tanto a Sara como a Abraão. Bom, mas era estranho para eles. Como é estranho para nós receber uma promessa que não há condições humanas da gente vivenciar isso. Bom, Sara já era uma mulher idosa e estéril, e Abrão já era um homem já de idade avançada, mas eles recebem uma promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa que eles teriam um filho da promessa. Só que, gente, como nós, quando a coisa não acontece na hora que a gente estabelece, quando a coisa não acontece da forma que nós planejamos, a gente quer dar uma ajuda. A gente sente a necessidade de fazer alguma coisa. A gente fica pensando assim, será que não me falta alguma coisa?
Será que eu não tenho que elaborar um plano para ver as coisas acontecerem? Aí alguém vem e incentiva isso, dizendo: olha, você está muito parado, hein? As coisas estão andando numa velocidade, você só está planejando, e às vezes isso pode ser mesmo, né? Às vezes a gente tem que tomar uma sacudidela para a gente começar a caminhar e se movimentar. Mas, irmãos, quando recebemos uma palavra de Deus, o desafio é crer e descansar. Como é desafiador receber uma palavra de Deus e descansar. Então, quando Deus disse: olha, eu fiz por vocês, eu dei a vocês, agora eu dei condições a vocês de viverem tudo o que eu prometi a vocês. Mas quando as coisas não estão acontecendo, nós queremos ajudar Deus a ser Deus. É como que se Abrão e Sara, conversando lá na intimidade do casal, Abrão dissesse a Sara: olha, Sarinha, a gente precisa dar uma força. A gente já está numa idade avançada, você é estéril, a coisa está ficando complicada para mim. Vamos dar uma força? Claro que eu estou apenas conjecturando, o texto não fala isso, mas a gente fica pensando que o casal, na sua particularidade, vai pensar, vai falar das coisas da vida, da sua pretensão, dos seus projetos. Então, Sara decide ter um plano B para ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Aí a gente começa a pensar no que Deus quer ministrar para nós essa manhã. Quantos de nós, e eu faço fila aí com você, quando a coisa não acontece do jeito que a gente planejou, no tempo que a gente planejou, tendo o resultado que a gente espera que tenha, são duas coisas que a gente não tem controle, né? Resultado e tempo, né, gente? Mas são duas coisas que mais nos trazem ansiedade. A gente quer o resultado do jeito que a gente planejou, e a gente espera que seja no tempo mais curto possível. Então, amado, Sara tem uma escrava, uma secretária particular, como era comum isso. Então ela diz: olha, eu vou pegar a minha escrava e dar para você. Já pensou, gente? Numa mentalidade ocidental, isso é um absurdo, né? Já pensou você pegá-la? Não, meu filho, eu estou entendendo você, eu sou muito compreensiva, né? Até porque você precisa ter filhos, né? E é muito importante isso. Então, vou pegar uma secretária, você pode ter filho com ela. Você faz isso? Você tem coragem de fazer isso? De jeito nenhum, o sangue de Jesus tem poder. Sai, né? Sai daqui. Mas claro que a gente está olhando isso numa perspectiva ocidental. A gente está olhando isso numa mentalidade ocidental. Porque uma das maiores indignidades de uma mulher judia era não suscitar descendência. Ou seja, não dar descendência para o seu marido. Parece cruel essa ideia, mas era uma ideia muito forte naquele povo. Ela precisava dar a descendência a Abrão. Então ela pega a sua escrava, a história conta aqui, eu já não vou ler, já estou contando a história toda, gente, eu preparei como sempre, já está tudo aqui, mas eu vou contando, vou narrando a história para vocês aqui. Então ela pega e ela faz exatamente isso. Bom, Deus deixa claro nos textos, no Gênesis, que eu sou o Senhor de vocês, eu vou dar a bênção a vocês, eu prometi. Abrão, você não será mais Abrão, você será Abraão, não pai de uma nação, você será pai de uma grande nação. De nações. Sara, você não será mais uma princesa local, geográfica. De ti sairão nações que abençoarão todo mundo. Dá glória a Deus aí, gente. Essa era a promessa que Deus havia feito a Abrão e a Sara. E a Sarai, que agora tem o seu nome mudado, porque a promessa de Deus está atrelada ali. Mas está demorando. As coisas não estão acontecendo no meu tempo. Gente, quantos de nós planejávamos uma dinâmica de vida?
Tem gente muito planejada mesmo, né? Fazendo uma planilha, não, esse mês vai acontecer isso, no próximo mês isso. Aí você vai elencando uma série de prioridades lá, e quando não acontece, gente, o que está acontecendo? Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar mais, pode ser que eu precise orar mais, esse é o problema. O bispo estava falando do conceito do jejum, né, gente? Que foi nos ensinado há décadas e décadas erradamente. Na verdade, eu não estou constrangendo Deus para fazer o que eu quero. Eu estou me sensibilizando para ouvir a voz de Deus e ter uma direção. Isso é o jejum. O jejum não é para, peraí, deixa eu fazer um carinho, um cafunézinho em Jesus, para Ele ouvir, sabe? Para Ele se sensibilizar com o meu sofrimento, se sensibilizar com o meu sacrifício, se sensibilizar com as horas e horas que eu vou ficar sem comer, sem me alimentar, me abstendo de algum alimento. Não, gente. O jejum, na verdade, não tem a direção para dizer a Deus o que Ele tem que fazer, mas o jejum é para sensibilizar o meu coração e os meus sentidos para ouvir, para enxergar, para entender o que Deus tem para a minha vida. Bom, eu estou abrindo aqui só aspas aqui para falar sobre isso. Então assim ela fez, gente. Ela deu a sua escrava Agar por mulher de Abraão. Então ele se relacionou com ela e teve um filho. Ou seja, aparentemente, a intervenção dela está dando resultado. Mas eu quero que você, enquanto eu estou narrando esse texto lá do Gênesis, você lembre do texto que eu acabei de ler lá em Gálatas. Esse texto, ele é alegórico. Ele fala de uma tipologia. Ele quer tratar outras questões que vão atingir diretamente a mim e a você. Então, nasce Ismael, o filho da escrava. Parece que agora as coisas estão certinhas, né? Porque agora não é Agar que toma conta. Agora não é mais Agar, mas é Sara. Sara se sente satisfeita, realizada naquele momento. Só que Deus havia feito uma promessa. Tempos depois, Deus novamente vai liberar a palavra profética dizendo: eu vou lhe dar um filho como eu prometi. Só que agora a coisa está mais complicada. Agora tem um outro filho na história. Aí então Deus vai e libera essa palavra e diz que Sara, ao ouvir Deus reativar essa promessa, ela ri, não entendendo, não é possível. Aí então ela é repreendida, o texto diz isso, não é assim que se faz em Israel. Por quê, irmãos? Porque na verdade Sara estava inquieta, querendo dar uma ajuda a Deus, querendo se sacrificar, querendo adiantar o processo. Queridos, há um risco enorme quando nós queremos adiantar um processo, sabe, dominado por ansiedade. Quando nós estamos extremamente ansiosos, irmãos, parece que qualquer caminho vale a pena percorrer. Parece que qualquer decisão vale a pena, a fim de que eu pelo menos tenha uma luz no finalzinho do túnel. A fim de que alguma coisa aconteça, porque parece que está um marasmo enorme. A vida de todo mundo está prosperando. Amados, se a gente chegar de perto, a gente vai ver que a vida das pessoas também tem desafios. As pessoas são desafiadas, as pessoas têm que renunciar, as pessoas têm que se disciplinar diante de um objetivo. As pessoas têm que dizer não, às vezes, a alguns sentimentos para dizer sim a outros que Deus propõe. Mas quando nós olhamos e percebemos que os nossos projetos não estão andando, a gente quer ajudar. E na ânsia de ajudar, a gente quebra princípios. E lá no final dessa história, pode sobrar cansaço e enfado. Quantas coisas vão ficando pelo caminho. Eu não sei você, mas algumas coisas que eu já fiz, na ânsia, imbuído de um sentimento de ansiedade, percebendo que a coisa está acontecendo para todo mundo, mas para mim não está acontecendo. Então eu comecei a ajudar Deus, não é cooperar, mas pegar amados, e tentar ajudar Deus a acelerar o processo da minha vida. Irmãos, no final das contas, eu percebi que gastei tempo.
gastei dinheiro, gastei minhas emoções, deixei de usufruir coisas tão preciosas para mim. No tocante à família, irmãos, quantas vezes, em nome de realizarmos algo que vai ser benéfico para a nossa família, tendo em vista que Deus já havia nos dado uma palavra de cuidado, de provisão. Você sabia, amados, que Deus nos deu uma palavra de provisão, de cuidado? Ele disse que não lhe faltará a provisão da sua mesa, amados. Então não se permita, se desesperar. Deus prometeu que Ele vai cuidar de você. Não, Deus sabe de todas as coisas, então eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Aí então, irmãos, a gente complica o processo de Deus na nossa vida. Essa história, ela é o retrato disso. Aí então, Deus cumpre aquilo que Ele havia prometido. Apesar da incredulidade, apesar de Sara tentar intervir, e agora, irmãos, a princípio, Abraão diz assim, não, peraí, é estranho isso, né? Ok, mas ele concorda e parece que a vida vai se acertando ali. Mas Deus havia prometido, agora a promessa de Deus se cumpre. Aí um dia, Ismael está brincando com Isaac, diz lá o texto. E de repente, quando Sara olha, percebe Ismael caçoando de Isaac. Essa é uma expressão, né, bem antiga, mineira, né? Debochando dele. Bom, carioquês encarnando nele. Agora não tem mais, é isso aí, entenda aí. Aí então ela diz o seguinte, vamos tirar esse menino. Eu não quero mais ele no nosso convívio. Irmãos, veja só. Humanamente falando, naturalmente falando, isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Percebam bem. Enquanto Sara não gerava filhos, Agar foi legal, né? Então chama ela. Agora, quando ela tem um filho seu, gerado do seu ventre, ela manda o filho da escrava Agar ir embora. Aí Abraão estranha no momento, mas o que é mais grave nessa situação é que é o seguinte, que Deus chancela essa atitude. Deus diz assim, Abraão, você está olhando como um homem natural. Libera esse menino, tira ele daqui. Irmãos, eu tenho certeza que você está dizendo, não, isso aí não é certo. Não está dizendo, irmão? No teu coraçãozinho aí, não, está errado, tem alguma coisa de errado, tem boi na linha. Tem alguma coisa que não está encaixando aí. Deus chancela isso e diz, não, manda ele embora. Aí eu quero fazer você olhar, não como um drama específico do Antigo Testamento, mas agora você tem que pegar o texto que lemos, lá em Gálatas, e jogar luz a esse texto. Porque quando o texto está falando que ele é alegórico, ele está falando que se trata de duas alianças. A aliança da lei e a aliança da graça. Ismael, o filho da escrava, simboliza a lei, simboliza o Sinai. Aonde a lei foi dada, gente? No Sinai. A lei são os sacrifícios, a lei é a intervenção humana. A lei é quando o homem quer fazer, como quando o homem quer sacrificar-se. A promessa, gente, o que eu preciso fazer para alcançar a promessa? Qual é o desafio do novo pacto, da nova aliança, para alcançar a promessa? O desafio é crer, acreditar, depender. Só isso, pastor? Eu pensei que era mais. Porque de vez em quando eu me acho tão incapaz, que eu já até pensei em me dar umas chibatadas nas minhas costas. Eu já pensei, pastor, em pegar uma cruz e fazer uma caminhada enorme, 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 para purgar os meus pecados, para purificar os meus pecados, para Deus olhar para mim e ver em mim qualidades para me abençoar. Esse é o sentido da lei, o sentido do sacrifício. Mas quando eu olho para o novo pacto, quando eu olho para
livre. Quando eu olho para Isaac, eu percebo, irmãos, que Deus está dizendo para mim e para você: você é filho da livre e não da escrava. Mas pastor, espera aí, essa ideia é legal, eu já entendi, mas quando é? E quais são as atitudes que me fazem um escravo? Agora, no meu dia a dia, seja prático. Me dê aí dicas práticas que revelam quando eu estou fazendo coisas que me tornam alguém que vive debaixo da lei. Irmãos, a lei em si ela não é ruim. Deixa eu explicar isso. Ninguém pode viver sem lei. Você sabia que há uma lei aqui na igreja? Claro que há uma lei. Existem normativas. Você não chega aqui, amados, e faz o que você bem entende. Não é assim, gente? Você não pega aqui, eu estou pregando aqui, você sai daí, toma o microfone da minha mão e começa a pregar. É assim? Não, não é, né? Não pode ser. Por quê? Porque é uma norma. O problema todo, irmãos, não estão nas normativas. Matar continua sendo pecado, tá, gente? Não pense, não dê vazão a esse sentimento aí. Não sai daqui para matar ninguém, não, em nome de Jesus. Continua sendo pecado. Adulterar continua sendo pecado. Sabe, irmãos? E tantos outros pecados que estão lá nos 10 mandamentos e nos tantos outros mandamentos, 615 mandamentos descritos lá, sejam civis, alguns cerimoniais foram abolidos, mas no conceito geral, muita coisa ainda vale para os dias de hoje. A grande questão é que Deus vem ensinando ao seu povo, e nós queremos ser aqueles que aprendemos com facilidade, amém, irmãos? Não é fácil, mas é possível, irmãos. Você imagina, irmão, você tem uma bicicleta de carbono, alta tecnologia, e você preferir uma barra forte, irmãos, daquela anos 60, que para você subir uma ladeira, irmãos, dói até a alma. Aí você coloca lá, regula, gente, é tudo no computador hoje, né? Você faz assim, aí vai lá no peão tal, e irmão, você não faz quase força, né? Aí você sobe uma ladeira enorme. É como se você tivesse disponível a você algo, mas você quisesse viver à base de sofrimento, porque a mentalidade natural de intervir, de ajudar Deus a fazer o que Ele prometeu, a única ajuda que Deus está esperando da igreja do novo pacto, da igreja da nova aliança, é que eu e você creiamos profundamente que Ele é capaz, irmãos, de gerar o querer dEle na nossa vida, de, amados, efetuar. Ele é poderoso para fazer, irmãos. Aí talvez, amados, tenhamos escutado inúmeras vezes pessoas dizendo: mas pastor, isso parece ser leviano diante da Bíblia. O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Quais são as obras que eu tenho que fazer? É claro, irmãos, quanto mais exposto à verdade de Deus, mais eu vou ter do Espírito Santo dicas para ajustar a minha vida. A grande questão é a posição que isso vai estar. Eu não obedeço, irmãos, para ser, eu sou, por isso obedeço. Amém, gente? Só mudou a ordem. Aí existem pessoas dizendo: não, os valores estão mudados, o mundo entrou na igreja. Irmãos, o mundo entrou na igreja para ser influenciado pela igreja. Uma igreja santa, uma igreja que entende que a força não está no braço, irmãos, não está na intervenção. Eu sei que a dor da espera às vezes é massacrante. A dor, amados, de não ver as coisas acontecerem segundo os nossos projetos. Mas, irmãos, nós somos a igreja dos que creem no Senhor. Ele prometeu, então nós vamos nos posicionar para crermos nele. Glória a Deus. Então, irmãos, essa história, ela está falando de duas alianças. Ela está falando da aliança da lei, que é o Sinai. Sabe, irmãos, aquela que está aprisionada, aquela que está, irmãos, presa aos sacrifícios, aquela que está presa à força humana, mas a livre não.
A livre é aquela que nasce via promessa. Deus é quem prometeu. Não sou eu é quem faço para acontecer. Eu creio, por isso vivo o que Deus tem estabelecido para mim. Agora, quais são as características, irmãos, de alguém que vive baseado na escravidão? A primeira coisa, irmãos, ela está cheia de defeitos. A Bíblia diz isso. O antigo pacto, ele foi transitório, gente. Olha só. Primeiro Deus começou a trabalhar com famílias. Depois Deus começou a agir nas tribos se organizando. Os chefes dessas famílias começaram a se organizarem para ouvir Deus falar. Depois essas tribos se tornaram monarquia. Deus levanta homens para liderar. Depois profetas foram levantados, sacerdotes foram levantados, Deus agindo pedagogicamente na vida do seu povo. Até que Jesus veio. Para nós, irmãos, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, por isso que para nós, o tema central do Antigo Testamento é Jesus. Mas peraí, é Jesus? É Jesus, porque ele não está explícito, mas ele está implícito lá. Tudo o que Deus está realizando em Israel, está para construir aquilo que seria a consumação dos séculos. Paulo diz isso, irmãos, na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou. O que é a plenitude dos tempos? Todas as coisas, todos os acontecimentos do Antigo Testamento culminaram na chegada de Jesus. Então, Jesus completou a obra, irmãos. E nós hoje, e a obra que a igreja precisa fazer? A obra da igreja, os atos apostólicos da igreja atual, é sinalizar o que Jesus fez. Não é demonstrar, amados, o quanto somos qualificados, mas é sinalizar a obra redentora de Jesus na cruz. Então, irmãos, Paulo está tratando, a carta aos Hebreus está tratando esse assunto, quando ele fala que a velha aliança ficou para trás. Hoje nós temos uma aliança perfeita. Sabe, irmãos, aquela sensação de desmerecimento. Eu não mereço. Eu não tenho forças. Essa sensação é a sensação de uma mentalidade no velho pacto. O novo pacto te dá, irmãos, uma mentalidade. Bom, ele venceu, por isso eu posso vencer. Ele é o Deus que consumou todas as coisas. E eu estou nele. E estando nele, eu sou mais do que vencedor em todas as minhas lutas. Estando enxertado nele, eu frutifico. Fora dele, eu não frutifico. O galho precisa estar em Jesus. Sabe, irmãos? Então qual é o grande exercício? O grande exercício é eu estar enxertado nele, eu dependo dele. Então as minhas obras são agora fruto de uma comunhão com Jesus. Eu tenho força sim para amar meu inimigo, porque eu estou em Jesus. Eu tenho forças para vencer desafios que parecem, amados, intransponíveis na minha vida. Eu tenho, porque eu estou enxertado nele. Eu entendo que aquilo que os meus antepassados viveram não é mais uma regra para a minha vida. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho uma mentalidade diferente. Agora eu sei quem eu sou, irmãos. Eu não sou filho da escrava. Eu sou filho da livre, irmãos. Eu sou filho da promessa, e promessa se alcança por fé. Promessa não se alcança por sacrifício humano, irmãos. É claro, gente, que em algum nível, se você chamar disciplina de sacrifício, você terá que se sacrificar. Sabe quando impulsos emocionais vêm e você diz não, e parece que isso causa em você uma incomodação, causa em você uma estranheza, e se você chamar isso de sacrifício, isso é um sacrifício, mas não é o sacrifício redentor. Deus não te ama porque você, irmãos, pega lá uma lista de coisas boas para fazer, não que você não tenha que fazê-las, sabe, irmãos? Mas Deus te ama porque a essência de Deus é amor. Deus amou você quando você ainda era pecador.
Deus não amou você quando você começou a acertar. Deus não amou você quando você conheceu 2, 3 textos bíblicos e em momentos difíceis você recita esses textos. Ou quando você aprendeu hinos evangélicos. Não, gente. Ele amou você, amados, desde que você veio a este mundo. Na verdade, Paulo se expressa, antes da fundação do mundo, Ele lhe amou. Irmãos, Ele lhe ama tanto, 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 que Ele propõe um outro lugar para você. Ele propõe para você, sabe, um lugar, amados, onde você vai fazer ajustes na sua vida. Mas a ação primeira, irmãos, é o reconhecimento de quem Ele é. A minha força não está na minha disciplina, na minha capacidade de entender um conceito, mas é perceber, irmãos, que agora o Espírito do Senhor habita dentro de mim, irmãos. Sabe quantas pessoas boas conhecemos? E algumas delas no final do ano fazem questão de fazerem ações importantes, ações sociais. Joia, isso é maravilhoso. Irmãos, mas algumas pessoas estão confundindo. Eu não faço Deus me amar, eu não atraio a bênção de Deus para a minha vida porque eu faço isso. Eu reconheço primeiro, por isso eu sou movido a fazer. Nunca é deixar de fazer, porque a maioria das pessoas que não entendem, amados, essa mensagem da graça de Deus, elas indagam isso, então não precisamos fazer nada, e nós estamos enfaticamente dizendo, precisamos sim, só que a motivação precisa ser a correta. Eu faço porque um dia eu fui alcançado por esse amor. Eu faço porque eu reconheço quem me move a fazer. Eu não faço para ganhar os votos lá no finalzinho do ano, quando eu quero ser eleito. Eu não faço para o meu nome estar em destaque em relação aos outros. Não, eu faço porque eu entendi o amor de Jesus. Eu não amo as pessoas, as mais difíceis pessoas, porque eu quero ser um bonzinho da jogada. Eu faço porque Jesus me amou e então eu sou constrangido a amar pessoas. Sabe, irmãos, nós não queremos ser o perfeito, amados, no sentido, e não vamos ser no sentido de nunca tropeçarmos, mas eu gostaria que ficasse muito claro para você que nós temos um perfeito. Ele é o nosso modelo, amados. Ele é o nosso modelo. A antiga aliança, amados, ela falhou, ela foi transitória, ela foi impotente, ela foi incapaz. Na nova aliança, o Filho da Livre, que estabeleceu, irmãos, simbolicamente, a promessa se cumprindo em Jesus, quando Ele veio e inaugurou a nova aliança, irmãos, agora a graça nos basta. Nos basta. Acreditar no que Ele fez, nos basta. Eu não preciso mais, amados, fazer por minha conta. Agora o que eu vou fazer a partir de agora é movido pela ação do Espírito que habita em mim. Não se permita, em nome de Jesus, amados, ser metralhado pelaquela ideia. Não, não é assim, não. Eu tenho que fazer. Irmãos, fazendo coisas com motivações erradas, irmãos, vai trazer cansaço. Você vai ser bom até quando? Você vai cumprir tarefas importantes até quando? Você vai amar pessoas até quando? Até quando elas se levantarem e cometerem um erro tão grave que magoar você tão profundamente, então você desiste de amá-las. Nós só amaremos na plenitude se isso for movido pelo Espírito Santo na nossa vida. Então essa é a marca, irmãos. Olha, a Bíblia sempre retrata isso e eu estou terminando a mensagem desta manhã para dizer a você, queridos, que nós temos acesso hoje, acesso ao novo pacto, à nova aliança. Você já deve ter ouvido falar isso inúmeras e inúmeras vezes. Mas eu gostaria muito que isso fosse tão prático, na hora que você pensasse, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta de fazer. Você perceber que existe um Deus presente que habita dentro de você,
que dá a você força, força que você não teria sem Ele. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Agora há uma escolha, gente. Há uma escolha que eu preciso fazer. E você também. Uma escolha de deixar Deus agir através da minha vida. Talvez você esteja aqui esta manhã, no finalzinho da nossa reunião, você esteja pensando, o que eu vou fazer esse ano? Quais são as estratégias que eu vou usar para esse ano? Você esteja inquieto. Eu não estou dizendo que você não deva fazer os seus projetos. Eu acho que os planejamentos são importantes. Mas não deixe que a necessidade mova você. Não deixe que, amados, aquilo que está te incomodando faça você fazer o que for para ver Deus agir. Foi exatamente o que Sara fez. Sara, ao ver que as coisas não estavam acontecendo, ela decidiu agir. A atitude de Sara, por mais estranho que seja na mente ocidental, manda embora esse menino. Ele estava dizendo, manda embora a mentalidade sacrificial, manda embora a força do braço humano, a razão humana, a lógica humana, manda embora e faça com que o meu povo confie e dependa de mim plenamente. Ele é o Deus que cuida de você. Ele é o Deus que tem projetos na sua vida. Sabe, irmãos, alguns dos que você planejou pode ter falhado, mas Deus não falha nos seus projetos. Deus não erra o endereço da sua casa. Deus não deixou de amar você porque você tropeçou. Não, pelo contrário, Ele espera que você agora volte-se a Ele e diga, Deus, eu volto a depender de Ti. Eu volto, Senhor, porque a minha força fraquejou, eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais que caminho tomar, então eu volto a depender do Senhor. Irmãos, é isso que Deus está falando, quando Ele estabelece a nova aliança. Ele está dizendo, a antiga fracassou, a antiga estava baseada na força do seu braço, na sua disposição e na sua disciplina. A nova aliança, o novo pacto, está baseado em mim, no meu sacrifício, na minha capacidade de amar o perdido, restaurá-lo e fazê-lo alguém, amado, significativo, alguém que se ama, e amados, e alguém que automaticamente ama pessoas. É isso que Deus quer estabelecer e deixar claro para a nossa vida. Passou, por isso que precisa lançar fora. Quais são os conceitos que essa manhã você precisa lançar fora? Quais são os sentimentos que você precisa rechaçá-los, repreendê-los, exorcizá-los, sei lá, jogar fora da sua vida e dizer, não, eu não aceito isso, eu não quero mais, eu não vou mais conviver com esse sentimento na minha vida, eu não vou deixar eles habitarem mais em mim. Eles podem até sondar, sabe, irmãos, eles podem de vez em quando bater a porta, mas de lá eu vou dizer, sai daqui em nome de Jesus, vai embora, eu não aceito você mais. Qual o sentimento de escravidão, irmãos? Sentimento, amados, que vai deixar você cada vez mais incapaz, porque você vai perceber que ao tentar, amados, cumprir a lei de Deus, você vai perceber a sua fraqueza e a incapacidade de cumpri-la. Aí novamente você vai se sentir um pobre coitado, um despreterido, alguém mal amado. E então, no final das contas, sem você perceber, você vai estar acreditando isso a Deus. Deus é que não me ama, Deus é que não tem um projeto bom para mim. Ouviu, amados? Isso diz respeito a uma mentalidade. Você precisa ter a mentalidade de alguém livre. O que você precisava fazer enquanto sacrifício, Jesus já fez por você. E o desafio da igreja, amados, a igreja da nova aliança, é crer
E ao crer, irmãos, deixar o Espírito Santo moldar, lapidar você, sabe, irmãos, fazer você pensar como ele pensa, olhar na perspectiva dele, ouvir instruções inspiradoras do Espírito na nossa vida. Amados, pegar, amados, aquilo que ele já nos deu como promessa para a igreja. Ele já, amados, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ele nos amou, ele potencializou a igreja, ele deu à igreja, que é você, a autoridade. Irmãos, isso é uma promessa. Como é que a gente alcança a promessa? A gente, pelas obras. Opa, não. Alcançamos promessas pela fé. Eu quero muito que você saia daqui pensando nisso. Agar tentou ajudar Deus a ser Deus. Deus não quer a sua ajuda para ele ser Deus. Ele quer que você creia que a promessa que ele fez vai se cumprir na sua vida. E vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Irmãos, eu quero ler o último texto. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 6. Aleluia. Glória a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga aleluia isso, gente. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Gente, quantas vezes nós, ao recebermos essa palavra, saímos daqui cheios, empolgados, oxigenados com essa verdade. De repente lá a gente é provado em algum nível, a gente volta à escravidão. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos livres e ninguém, nenhuma circunstância vai nos fazer escravizar-nos mais. Versículo 2: ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A circuncisão, amados, era a iniciação de um povo a normativas, a sacrificiais, cerimoniais, dizendo: eu vou fazer, eu vou obedecer. Quando eu volto a circuncidar-me, irmãos, eu estou dizendo: o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Quando você acha que é pela força do seu braço, quando você acha que é pelo seu projeto, pela sua inspiração, você está dizendo: o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Versículo 3: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Você é capaz disso? Você é capaz disso? Você é fera, hein? Você é bom demais, hein? Você não é e nem eu, nós não somos. A nossa dependência está no Cristo. Versículo 4: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Quem, irmãos, acha que é pela força do braço, não entendeu o sacrifício redentor do Cristo. Caíram da graça, irmãos. Versículo 5: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Versículo 6, para terminarmos, irmãos: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Para Ele, irmãos, por Ele, por meio dEle, são todas as coisas, irmãos. Você é, amados, aquilo que Deus diz que você é. Você vai viver aquilo que Ele prometeu, e Ele prometeu todas as sortes de bênçãos na sua vida. Então, amado, jogue fora, tire do meio de vocês a mentalidade da escrava, irmãos, a mentalidade de Agar e do seu fruto. Ismael não tem mais poder.
não tem mais validade sobre a sua vida. O que agora rege a sua história, amados, é a tipificação de Isaac, a livre, o Cristo, o libertador, o seu Senhor, o seu amigo, o seu Pai, o seu regenerador, aquele que pode, amados, fazer de você, que não tinha mais, irmãos, esperança para viver o projeto de Deus. Deus vai mudar a sua história. E parece ser, amados, uma palavra que a gente escuta sempre, mas pode ser uma verdade tão transformadora, irmãos, quando eu e você começarmos a pensar: eu sou livre para viver o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus.